Por que cruzar o oceano por alguém que não cruzaria ou não atravessaria uma poça de água por você? Mas eu vim aqui para falar-vos de alguém que atravessou o mar da Galileia, por causa de uma pessoa. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E qual seria o valor de uma alma em que alguém se empenhou tanto, cruzando o mar da Galileia, pela vida deste homem? Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago ou do mar da Galileia. E partiram. Versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Jesus e os seus discípulos, cruzando o mar da Galileia, por causa de alguém. Alguém que era famoso, conhecido na região da Gadária. Era ele, o endemoniado gadareno. Um homem possesso, um homem que não tinha vida fácil. Andava pelos montes, valados e desertos, gritando, bramando e se cortando. Uma cena chocante de se ver. Alguém que viesse ao longe depararia com aquela cena, se depararia com o endemoniado gadareno. E logo fugia, porque via ele de lá para cá gritando. A sua morada era entre os sepulcros. Aquele homem não tinha uma vida fácil. Todos conheciam o gadareno, mas ninguém poderia ajudá-lo, porque o problema do gadareno era de ordem espiritual. Não era uma enfermidade física, não era um distúrbio mental como outro qualquer. Era de ordem espiritual. Não era coisa para o homem resolver. Era coisa para Deus resolver. E Jesus então resolve cruzar o mar da Galileia. O mar da Galileia era chamado de mar, porém era um grande lago. Era e é um grande lago de água doce. E Jesus resolveu cruzar o mar da Galileia e desembarcar na região da Gadária. Porém, na viagem, Jesus estava muito cansado e adormeceu na polpa do barco. E estava ele ali, dormindo, descansando. Jesus era muito atarefado, estava sempre ensinando a palavra, curando pessoas, libertando pessoas. E ele chegava ao ponto da exaustão e chegava momentos que a carne, o corpo físico de Jesus não suportava, ele precisava descansar. Ficava sem dormir, ficava sem comer, jejuava, orava. E estava Jesus ali atravessando o mar da Galileia, descansando, e desfaleceu de exaustão. Estava dormindo. Mas Jesus, dormindo na polpa do barco, sobreveio uma tempestade. O mar se tornou agitado, o mar estava bravio, a ponto de o barco, a embarcação, correr risco de naufrágio. Mas Jesus estava dormindo no barco. Jesus sabia o que se passava. Ele estava descansando porque sabia que lá na Gadária teria trabalho a fazer, uma missão a cumprir. Estava ele ali descansando. Observe, Jesus a caminho de uma obra de libertação. E os ocupantes, os 6.000 moradores, os 6.000 ocupantes do corpo do gadareno, já sabia que Jesus estava a caminho. O Espírito já sabia que Jesus
estava prestes a chegar na Gadária. E os tempos de habitação no corpo do gadareno, a escravidão do gadareno, estava com os dias contados. Jesus a caminho de uma libertação. O inimigo estava furioso. O mar estava furioso. As ondas estavam agitadas. O vento estava impulsionando as ondas contra a embarcação. E os discípulos então começam a temer. Começaram a temer o naufrágio. E Jesus estava dormindo na proa. E eles, temendo muito, acordaram o mestre. Resolveram atrapalhar o sono de Jesus. Resolveram importunar o sono de Jesus. E foram lá acordar o Senhor. E disseram: Senhor, não se te vás que morramos. Estamos prestes a afundar. O Senhor não se preocupa com isso. Quando Jesus se levanta e diz: homens de pouca fé, de pequena fé. Aleluia. Até quando vocês vão ficar nessa falta de fé aí? Olha a pergunta que eu vos falo nessa hora. Meu irmão, minha irmã, até quando você vai temer as tempestades? Até quando você vai temer os vendavais? Até quando a tua fé vai ser tão pequena? Jesus está no barco. Você não confia? E então Jesus se levanta e Jesus dá uma ordem aos ventos e o mar para que se acalmasse. De repente fez uma grande bonança. E os discípulos ficaram atemorizados e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. Se você está com medo, se Jesus está no seu barco, se o problema é grande, é muita onda, é muita tempestade, parece até que o barquinho vai afundar, né? Chama Jesus. Se você não tem fé. Mas se você tiver fé, ora que melhora. E então Jesus repreendeu o mar, repreendeu os ventos, houve-se grande bonança. Ele estava a caminho da Gadária. Os discípulos não tinham fé, mas dentro daquele barco tinha alguém, aleluia, que é o dono da fé sobrenatural. A caminho da Gadária. A caminho de uma libertação. O inimigo estava furioso. Até onde vai a parcela de participação do adversário naquela tempestade? A interrogação que eu vos faço nesta hora. Meus irmãos, não vou eu aqui afirmar nada, mas na tua vida pessoal você precisa identificar de onde vem a tempestade. Se aquela tempestade vai afundar o seu barquinho, se Jesus está dentro do seu barco, se ele estiver dentro do barco, não se preocupa não. É só você orar. Mas se você não tiver fé, pede uma ajudinha para ele, que ele acorda, vai lá e repreende a tempestade e o mar. E nós precisamos ter o discernimento para saber identificar a origem da tempestade. E saber também qual é o propósito daquela tempestade. Satanás estava furioso. Queria afundar o barco para que Jesus não chegasse na terra dos Gadarenos. Estava ele ali cruzando o mar da Galileia por uma pessoa. E esta pessoa era o Gadareno. Observe que a Bíblia não se refere ao nome do Gadareno. Você não sabe quem é o Gadareno, ele é uma pessoa anônima. Simplesmente você ouve falar que na região da Gadária tinha alguém que era endemoniado e todo mundo tinha medo dele. Ele não tinha casa, ele não morava nas cidades, ele vivia nos lugares desertos, valados e vivia no meio dos sepulcros. O gadareno não poderia conviver em sociedade, não poderia estar junto com a sua família. Porque quando alguns familiares, amigos ou alguém tentava prendê-lo, ele quebrava as correntes, as algemas, as cadeias e fugia. E o espírito o impulsionava para lugares desertos. Quando Jesus chega na região da Gadária, vem então o gadareno e se ajoelha e o adora. Aleluia!